Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e estamos estudando a revista Lições Bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje teremos a aula da lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Desde já eu quero pedir a sua colaboração, sua interação com seu like, seu compartilhamento, a sua inscrição no canal, seu comentário. À medida que você interage com o canal, mais pessoas têm acesso a esse subsídio na hora que forem elaborar as suas aulas. Então participe do canal e fique por dentro das novidades do crente docente. Bem, o Senhor Jesus cura hoje. Essa é uma das maiores afirmações do pentecostalismo, a atualidade da ação do Espírito Santo no meio da igreja, nos dias presentes. O nosso texto áureo já é a síntese dessa doutrina. Está no Salmo 103, verso 3, onde diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Observem que só essa divisa já é suficiente para justificar a correlação entre salvação e cura. Repetindo o texto, é bom que o seu aluno frise esse texto, grave esse texto, porque ele já é uma síntese doutrinária em si próprio. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Cada lição desta revista reitera o caráter doutrinário dessas lições. E essa, em especial, é bastante urgente, essa reafirmação, justo que nós tendemos nos últimos anos a cair num triunfalismo, num extremismo radical que nos faz corromper a verdade do Evangelho. Mas nós não podemos negar que Jesus cura hoje. A cura de Jesus também é para os dias atuais. E aceitar essa doutrina não nos lança direto num triunfalismo. Muito pelo contrário. Reitera a mensagem de um evangelho de poder, de que Jesus pode curar, de que Jesus quer curar e de que Jesus está curando nos dias atuais. E faz isso pelo seu poder, não pelo poder humano, não pelo desejo humano, mas pela sua vontade e compaixão. A mesma compaixão que o impelia a curar as pessoas que estavam na Galileia, os enfermos, doentes, leprosos, cegos, mudos e surdos. A todos quantos Jesus curou porque era movido de íntima compaixão. O nosso texto bíblico de referência, nosso texto base, que é o nosso apoio, o nosso aporte para a reflexão, é muito interessante apontar com os alunos esse texto, porque Mateus ele tem uma característica. Ele faz a interpretação do Antigo Testamento e aplica, relacionando isso a Jesus como forma de cumprimento em profecia. E a maneira que ele organiza o texto é uma maneira muito inteligente. Por exemplo, Mateus capítulo 8 é posterior ao Sermão do Monte. Jesus desce do monte e ele encontra um leproso. Encontrando um leproso, ele o purifica, ele o cura. Saindo dali, vem ao seu encontro um centurião de Cafarnaum, que está com um criado padecendo em sua casa. Jesus também lhe dá uma palavra de cura e aquele criado é curado. Saindo dali, ele vai à casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Nos versículos 16 e 17, que é o nosso texto base, Mateus diz o seguinte: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse texto que nós gostamos de utilizar, de Isaías 53, que fala da vinda de Jesus na sua primeira fase, na sua encarnação, nós vemos aqui, na maioria das vezes, apenas aspectos relacionados à salvação, mas muito além disso. Mateus pega isso e aplica a vida e ministério de Jesus, dizendo que essas doenças que ele levaria sobre si eram literalmente enfermidades físicas ou enfermidades da alma, e não necessariamente pecado, como muitos gostam de dizer. Claro que o pecado também pode ser comparado na Escritura como uma doença, mas nesse caso, o que Isaías está dizendo, e é o que Mateus interpreta pelo Espírito Santo, que inspirou Mateus a escrever isso, é que essas enfermidades são as enfermidades das pessoas que Jesus encontrou o seu ministério e curou. E aqui no texto diz que ele curou a todos e libertou a muitos que estavam endemoniados com a sua palavra. Então a cura de Jesus está relacionada diretamente à salvação. São obras umbilicais que não podem ser separadas. O Deus que salva é o Deus que cura. O tópico de número 1. A cura no Antigo Testamento. Primeiro, é importante estabelecer aqui que a promessa de uma vida salutar no Antigo Testamento vem direto pela palavra de Deus, sob condição de promessa, de que se o povo obedecesse, de que se o povo fosse fiel à sua lei e aos seus mandamentos, Deus concederia cura, Deus concederia saúde no meio do arraial de Israel. Isso desde a saída do Egito foi assim. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor disse que não poria sobre os filhos de Israel as mesmas enfermidades que colocou sobre os filhos dos egípcios, porque Ele é o Senhor que vos sara, diz o Senhor nessa passagem. Então ele está dizendo, olha, há uma separação entre vocês e os egípcios. Sobre eles eu pus enfermidade como castigo, como juízo, mas não será assim sobre vocês, porque eu sou o Senhor vosso Deus, o Senhor que vos sara. Sou Adonai Rafá, o Senhor, aquele que tem governo e sara as suas enfermidades. Há também um texto que é clássico dentro da nossa teologia, que é Deuteronômio 28, sobretudo nos dias de hoje, que fala das bênçãos sobre o Monte Gerizim, que Deus trata a nação de Israel sob diversas condições, dizendo, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados assim, se vocês procederem assim, vocês serão abençoados da seguinte maneira. E dentre essas bênçãos, principalmente entre os versículos 1 e 14, nós vemos uma variedade de áreas, de esferas da vida social e espiritual de Israel. Está dentre elas também a saúde, está também a questão sanitária, a questão de bem-estar, a questão até de prosperidade de Israel está ali mencionada. E Deus diz que isso viria sobre Israel a partir do momento que eles obedecessem os seus mandamentos. Então, se o povo obedece, Deus daria cura, Deus daria saúde, Deus daria paz, Deus daria vitória na guerra sobre os inimigos, Deus daria prosperidade, Deus daria crescimento, Deus daria proeminência e destaque a Israel sobre outras nações. Tudo isso, a partir da obediência, faria com que Deus destravasse todas essas bênçãos, inclusive bênção na vida física do seu povo. E há também no Antigo Testamento, e também é falado no Novo Testamento, mas isso é muito mais trabalhado no Antigo, que é a questão de prevenção. Isso está também relacionado. Deus, quando idealizou a nação de Israel, concedeu a lei
por intermédio de seu servo Moisés, Deus colocou alguns aspectos ali que apontavam sobre hábito de vida, de costumes, de qualidade sanitária, fizesse com que o povo tivesse assim mais longevidade, mais qualidade de vida, mais saúde. Por exemplo, a questão alimentar. Em Levítico 11, Deus estabeleceu um padrão dietético para Israel, fazendo assim com que o povo não ingerisse qualquer tipo de alimento. Ora, isso é muito mais do que um capricho divino. Se nós olharmos a listagem ali, nós vemos que é proibido a ingestão de carne suína. O porco, propriamente dito, é um alimento que não pode ser ingerido a partir de Levítico capítulo 11. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, até no nosso contexto contemporâneo, nós vamos ver que coisas de 20, 30 anos atrás, ainda tinha a incorrência de bastante casos de infecção devido à bactéria que é presente neste animal, algumas vezes presente nesse tipo de animal no porco, e quando mal preparado, a pessoa que se alimentava desse tipo de carne acabava contaminado por essa bactéria. Hoje, obviamente, mudou muito a questão de criação desse tipo de animal. Hoje é muito diferente. Anteriormente, ele vivia praticamente de lavagem e de lixo. Mas isso fez com que Israel, meio que indiretamente, cuidasse da sua saúde por causa desse padrão. Lembrando que Israel saiu do Egito para viver 40 anos numa vida desértica, numa vida quase nômade, de peregrinação, onde a alimentação era rara. Mas Deus estabeleceu um padrão que o povo não ingerisse qualquer tipo de alimento. Também a questão do isolamento social, para dizer uma palavra que está na moda, né? A popular quarentena. Nós vemos que leprosos, nos dias antigos de Israel, eles, pela lei de Moisés, tinham que ser afastados ao arraial dos leprosos. Nós vemos Miriam, que quando foi infectada por lepra, por causa até de uma reclamação que ela fez contra Moisés, ela teve de passar 7 dias fora do arraial. Obviamente, a lepra daquele tempo é uma variedade de enfermidade, porque diversas enfermidades ali são enquadradas como lepra. Mas nós temos, por exemplo, no caso de hoje, a hanseníase. Sabe-se que a hanseníase é contagiosa. Ela tem um risco de contágio bem baixo, mas ela pode ser transmitida para outras pessoas. Então, quando havia a quarentena ou isolamento, havia o tratamento desse tipo de enfermo e evitava-se o contágio e a proliferação da enfermidade. Então havia também esse cuidado sanitário da parte de Deus, e a lei também controlava isso. Nós vemos também a própria questão da prudência. Obviamente, a pessoa que é prudente, ela esquiva-se do mal. Quando nós vemos principalmente os livros que Salomão escreveu, Provérbios e Eclesiastes, ela trata muito dessa questão, a questão de se antecipar ao mal, de se antecipar o risco. Isso faz com que nós minemos acidentes e questões que ponham em risco a nossa saúde. Por exemplo, Salomão escreve no capítulo 7, versículo 17 de Eclesiastes: não seja demasiadamente tolo, porque morreria antes do dia. Ora, olha o que sabe Salomão está dizendo, que a sua morte pode ser antecipada dependendo do modo imprudente com que você vive. Isso pode lhe trazer muitas dores, viver de maneira desleixada, viver de maneira descuidada. Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte a Timóteo, que o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas o exercício da piedade é de maior proveito tanto para essa vida como para o porvir. Paulo não está dizendo que o exercício corporal é de todo inútil. Ele está dizendo que é de pouco proveito em relação à piedade. E, obviamente, qualquer coisa que se compare à piedade é de pouco proveito, porque a piedade tem lucro tanto nessa vida como no porvir, na eternidade, porque redundará em galardão.
Mas o exercício corporal tem sim uma função muito grande, que é a preservação da saúde, a conservação da saúde, o combate ao sedentarismo e assim evitar uma diversidade de doenças. Então, prudência também trabalha nesse aspecto, no modo como você cuida do seu próprio corpo. Inclusive, vale lembrar que glutonaria, bebedeiras, apetite desordenado são pecados. Tanto que Jesus diz, tendo cuidado que não se enche o vosso coração de glutonaria, bebedeiras, e ele vai listar outra diversidade de pecados, e ele vai dizer, e não vos apanhe aquele dia de surpresa, inadvertidamente. O que Jesus está dizendo? É que pessoas, no dia da sua vinda, estarão tão envolvidas numa variedade de pecados, e dentre esses pecados, haverá o pecado de glutonaria. E o que é a glutonaria, senão a falta de um controle, a falta de um governo sobre o próprio corpo, a falta de prudência, a falta de cuidado, a falta de bons hábitos. Isso é pecado. Isso encurta a vida do indivíduo. Inclusive, há uma promessa no Decálogo, nos 10 Mandamentos, que é honrar o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias. Mas Moisés, quando repete esses mandamentos, em Deuteronômio 5 e 6, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 16, ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que viva bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra que o Senhor Deus te faz entrar. Então é muito mais do que viver por muito tempo, é viver bem, é viver com qualidade de vida. Nisso nós vemos um mandamento espiritual que redunda em benefício físico, em benefício material. E nós vemos no caso da glutonaria, que é um comportamento material que redunda em reprovação espiritual. Então essas áreas estão ligadas. Porque o nosso Deus é o nosso Deus que nos santifica em tudo, em nosso corpo, alma e espírito, conforme diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O tópico de número 2, a cura como parte da salvação. É importante trabalhar aqui com seus alunos os conceitos de salvação, porque há uma leve diferença entre a salvação no Novo e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a ideia de salvação é muito mais abrangente. Por exemplo, se Deus dava vitória na guerra ao seu povo, para o seu povo, Deus havia salvado-os. Agora, no Novo Testamento, a ideia de salvação está muito mais relacionada à salvação da alma, vida eterna. Mas é importante também, nesta lição, você estabelecer um conceito de salvação, porque é justamente o comentarista faz. Então, nós podemos colocar da seguinte maneira: salvação é uma obra de Deus na vida de um homem que é pecador por natureza, a fim de livrá-lo de uma condenação eterna e levá-lo para morar consigo eternamente. Então é a liberdade eterna, definitiva, concreta do pecado e de toda a influência e consequência do pecado. Isso é uma boa definição de salvação: ser livre da influência e da consequência do pecado. Estou falando de salvação como salvação da alma, vida eterna. Um conceito de cura também é bom estabelecer. Nós podemos colocar da seguinte maneira: que a cura é uma obra de Deus, que ele realiza pelo seu poder e misericórdia. Então é uma obra de Deus que ele realiza pelo seu poder, misericórdia, segundo a sua vontade. E é também um subtópico que o autor aqui ele relaciona. E essa relação existe muito por causa desse texto base de Mateus. Porque Mateus ele faz a aplicação de Isaías 53 não como uma obra salvífica. Essa correlação existe quando Filipe prega para o eunuco de Candácia, em Atos capítulo 8. Mas aqui, Mateus, quando olha o mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: que essas enfermidades que Jesus levou sobre si eram enfermidades das pessoas que ele encontraria durante o seu ministério. Então nós podemos ver que está relacionado diretamente a obra da salvação e a obra
de cura. E há uma chuva de versículos que comprovam isso. Desde o nosso textuário, Salmo 103, verso 3, que nós já citamos aqui, e vale a pena repetir, que eu insisto, é uma síntese doutrinária nesse tema, diz o seguinte, Davi escreve essas palavras: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Nós podemos recorrer também àquele episódio de Marcos 2, em que Jesus está na sua casa e a multidão entra na casa e não há espaço na porta para as pessoas entrarem, e 4 homens pegam um amigo seu que está enfermo, um homem, e descem pelo telhado. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E conhecendo a presunção dos fariseus, que diziam: quem é este para perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus disse: olha, o que é mais difícil? Dizer: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, aí ele vira-se para o homem e diz: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Então Jesus ministrou salvação porque perdoou os pecados e consequentemente ministrou cura, porque ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que o homem foi e a multidão glorificava a Deus. Nós também podemos ver Tiago capítulo 5, em que Tiago faz algumas recomendações para as igrejas, e ele diz o seguinte no capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Ele diz: se há alguém enfermo na igreja, chame os presbíteros, e esses unjam o enfermo com óleo e orem por ele, e a oração de fé curará o enfermo. E ele acrescenta: e se tiver pecados, lhe serão perdoados. Então, Tiago está dizendo: ore para que haja cura. E havendo cura, haverá também perdão de pecados. Porque se Deus é misericordioso para curar, Ele também é misericordioso para perdoar. O Deus que ministra perdão é o Deus que ministra saúde. Essas obras estão relacionadas. Agora o tópico de número 3, cura divina e os desafios atuais. Eu fiz meio que de forma de questionamentos, e eu até aconselho os irmãos fazerem assim, propor essas perguntas que o comentarista fez e tentar esclarecer da melhor maneira possível à luz da Bíblia. A primeira pergunta: por que as doenças? Bem, é importante colocar aqui que, em última análise, toda enfermidade é consequência de pecado. Da mesma maneira que toda miséria humana é consequência do pecado. Porque o homem que Deus fez, no mundo perfeito que Deus fez, conforme Gênesis 1:31, era tudo bom, inclusive o homem e a natureza que o cercava. Então não havia pobreza, não havia doença, não havia morte, não havia debilidades no corpo humano. Então, se hoje nós padecemos enfermidade, padecemos porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado e sofremos no nosso próprio corpo e alma consequências do pecado de Adão, do pecado original. Agora, por que crentes adoecem? Esse questionamento é mais emblemático, porque se nós falamos de pecado como causa de doenças, então nós dizemos: por que os crentes pecam se os seus pecados foram perdoados? Porque os crentes adoecem se os seus pecados foram perdoados no sangue de Jesus. É que por mais que os nossos pecados tenham sido perdoados no sangue de Jesus, essa salvação que se processa em nós, ela é instantânea do ponto de vista da alma, do ponto de vista do espírito. Por quê? Porque Jesus voltando ou morrendo, nós seremos imediatamente salvos. Mas o nosso corpo, ainda neste tabernáculo, ainda nesta condição, padece e sofre as condições do pecado. Então, nós podemos sim sofrer enfermidade, mas nós temos também um Deus
que se compadece de nós. E se orarmos com fé, nós temos a convicção que Jesus cura. Então é importante também calcificar isto na mente dos seus alunos. É que uma enfermidade não é necessariamente a consequência de um pecado que a pessoa tenha praticado. Obviamente, há pecados que são para a morte, diz João. E ele diz, por esses eu digo que não ore. Mas há pecados que não são para a morte. Mas aqui, o que eu estou tratando não são de enfermidades decorrentes de pecado. Porque, por exemplo, nós sabemos que há coisas que só vêm sobre o ser humano que são necessariamente consequências imediatas de uma vida desleixada, de uma vida descuidada, de uma vida pecaminosa. Por exemplo, as doenças venéreas, as doenças sexualmente transmissíveis só podem vir mediante a prática sexual sem cuidado, sem preservação, coisas que não existem dentro de um matrimônio, que é uma relação monogâmica heterossexual nos padrões bíblicos. Mas o que se discute aqui, e é bom que se esclareça aos alunos, é que um crente pode sim padecer enfermidade, e isso não o faz necessariamente um pecador na prática, um ímpio, uma pessoa que esteja vivendo corriqueiramente em pecado. Um exemplo disso é Jó. Jó padecia de uma enfermidade terrível, do alto da cabeça à planta do pé. E nós sabemos que Jó não havia pecado. Ele estava sendo provado. Então pode ser que tenha crentes que estejam padecendo enfermidades. E é bom entender isto como provação, como um processo pelo qual Deus aperfeiçoa a nossa fé. E pode ser que Deus lhe cure dessa enfermidade. Mas pode ser que por através dessa enfermidade a sua fé seja aperfeiçoada e você creia mais em Deus e consiga vencer este período difícil. O importante é entender que Jesus tem poder sobre tudo, sobre a enfermidade, sobre o corpo doente, sobre o ímpio e sobre o crente. E Ele processa essas coisas na nossa vida a fim de produzir em nós algo que glorifique o seu nome. E o terceiro, doenças e possessões. E nós temos que criar aqui uma fronteira, porque nem toda doença é uma possessão. Existem doenças que só acontecem por causa de possessão demoníaca. Por isso havia nos evangelhos espíritos de enfermidade. Mas isso não quer dizer que todo mundo que esteja enfermo esteja possesso. Mas há, sim, enfermidades que, para serem exterminadas, precisam ser repreendidas. Nós vemos aqui no texto de Mateus que ele expulsa demônios pela sua palavra e cura todos os enfermos. Dentre esses enfermos, havia enfermos que estavam endemoniados. Nós vemos isso no ministério de Jesus. Muitas vezes pessoas endemoniadas, Jesus expelia o demônio e a pessoa era instantaneamente curada. Como conclusão, eu volto para o nosso título principal, que é o Senhor Jesus cura hoje. Essa lição tem como objetivo reafirmar essa verdade, mais que pentecostal, essa verdade bíblica. Não cabe aqui nenhum cessacionismo. As obras do Espírito Santo não cessaram no tempo. Ele é vivo, é ativo e é presente. E 1 João capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele fará. Essa é a confiança que nós temos em Deus. Num Deus que cura, num Deus que sara. E que se orarmos a Deus, e se for da sua vontade, ele nos sara. E sara as pessoas sobre quem nós impomos a mão para orar, porque a Bíblia diz que ele nos deu poder e autoridade para isso. Na verdade, foi uma ordenança aos apóstolos. Ele disse que eles deviam ir por todo mundo,
pregar o Evangelho, e esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Então a cura, porque ele diz, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então a cura é para quem crê. Porque a obra de Deus não se limita pelo poder de Deus, porque o poder de Deus é infinito. Sendo assim, era para ser de aplicação instantânea, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas o que freia, o que trava o operar de Deus muitas vezes é a nossa falta de fé. Por isso Jesus disse a uma pessoa que foi ter com ele pedindo ajuda para que orasse, para que curasse um dos seus. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Havendo fé, Jesus cura, porque o poder dele está para isso. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe as vossas vidas. Siga o Crente Docente. Um abraço, fique na paz.